Tá bem lento hoje. Pede para ele fechar e abrir de novo. Pode ser que apareça aqui a notificação, porque não apareceu mais nada para mim. Vou parar aqui o. Depende do e-mail. Não, eu sei, pessoal, que eu tenho que dar permissão aqui a quem não entra com e-mail da UF. Mas eu já dei permissão a várias pessoas. Só que a dele realmente eu não vi. Eu não vi o que. Fecha, cara. Ó, Ellen pediu permissão. Deixa eu parar aqui um pouco a apresentação, porque eu acho que tá travando um pouco. Até o Pedro entrar aí. Já tem um Pedro aqui, mas acho que não é esse não, né? Rapaz, então, calma aí, Igor. Eu vou. Deixa eu ver aqui o que é que pode ter acontecido, porque realmente não tá chegando a notificação que ele tá solicitando a entrada. Já chegou de vários alunos, mas a dele não chegou. Ele não tá tentando acessar pelo link de ontem, não? Que o link mudou. Não é igual o da aula de ontem, não. É, trocou o link. Tá no Cigal o novo. Eu ainda vou padronizar o link, como o professor Douglas e a professora Camila fizeram. Mas até então é um link novo. Pronto, agora apareceu aqui a solicitação do Pedro. Bom, pessoal, eu vou compartilhar de novo a tela e aí a gente vai iniciar a nossa aula propriamente dita, tá? Bom, então hoje a gente vai comentar sobre força hidrostática, né? Sobre superfícies submersas. Meu slide, hoje eu estou usando o slide que eu uso nas aulas presenciais mesmo, e não o slide da professora Camila. E aí, qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone para comentar. Lembrando que aqui eu já não consigo mais ler o que está no. Vocês comentam no chat, tá? Eu tenho que fechar tudo para poder abrir o que é que está no chat. Então, algumas considerações que a gente vai fazer é que para a gente determinar completamente, né, a força resultante atuando sobre a superfície submersa, a gente vai precisar especificar a magnitude da força, o sentido e a linha de ação dessa força, né? O ponto de aplicação, onde é que ela está sendo concentrada. E aí a gente vai considerar tanto superfícies submersas planas, como curvas, lógico que as curvas a gente não vai entrar em tanto detalhe, também nem vai cobrar de vocês. Nosso foco maior vai ser em superfícies planas, tá? Então, só um comentário aqui em relação a isso. Bom, para a gente falar sobre superfície, sobre a força nessas superfícies submersas, primeiro aqui a gente precisa fazer a consideração da nossa superfície, né? Então imagina aqui uma superfície qualquer que está submersa numa massa, num líquido de massa específica ρ, também é uma massa específica qualquer. Aqui está a superfície do líquido, aqui um sistema de coordenadas, O, né? A orientação Z, Y. E se a gente visualizar, né, ter uma vista de cima aqui dessa nossa superfície, a gente tem algo semelhante a essa imagem aqui. E aí o interessante aqui é que a gente tem que notar o seguinte: a força resultante
né, ela vai atuar de forma perpendicular à superfície, certo? E para a gente fazer as nossas deduções, a gente vai necessitar utilizar aqui de um diferencial de força. E nota o seguinte também, pessoal, que essa superfície ela é uma superfície que está inclinada, certo? Essa superfície inclinada, a UY, essa coordenada Y que a gente usa, ela vai acompanhar o sentido de inclinação da nossa comporta, certo? Só dar permissão aqui, que chegou mais gente. Ela vai acompanhar o sentido de inclinação da nossa comporta. Então, em alguns casos que a gente vai ver, esse y aqui, essa coordenada y, ela vai estar correlacionada diretamente com essa nossa altura, que também que é uma distância vertical. Então, para a gente calcular aqui a nossa força resultante, propriamente dito, considera aqui um elemento diferencial, né, de força, atuando em um determinado ponto, em uma determinada profundidade h, e na vista de cima, se a gente visualizar a vista de cima, esse elemento diferencial ele vai estar a uma distância y, qualquer aqui do nosso sistema de coordenadas, e uma distância x. E aí ele vai ter aqui o nosso elemento diferencial de área, o nosso dA. Para calcular a força resultante, a gente precisa aqui de uma integral, né, da pressão, que a pressão ela vai agir sobre toda essa superfície. Então a gente vai ter um campo de pressão aqui, agindo nessa superfície, vezes o elemento diferencial de área. Quando a gente expande isso daqui, a gente viu aqui, voltando para a aula anterior, a gente viu que a pressão num ponto, né, ela é dada pela pressão, por uma pressão conhecida que a gente tem. Nesse caso aqui, a gente pode chamar de pressão ambiente, esse P0, mais ρgH, onde esse H é uma altura onde a gente deseja calcular essa pressão. Só que nota que esse H aqui, ele na verdade, se a gente sabe que essa distância aqui é Y, então essa distância aqui também é Y. E aqui a gente forma um triângulo retângulo, né? Esse triângulo retângulo a gente consegue correlacionar o H diretamente com o Y, que é o que vai influenciar aqui nos nossos cálculos. E aí, substituindo essas informações na questão anterior, a gente vai ter a nossa pressão, né? Ela muda, vai ficar aqui P0 mais ρgH. E agora, substituindo o H por esta outra expressão aqui, y igual a seno de θ, a gente fica com a integral de P0 mais ρgy seno θ, vezes dA. O P0, como a gente sabe, ela é constante, então pode sair aqui da integral, e aí a gente fica com a integral de dA mais ρg seno θ, aqui separando em duas integrais, né? Ρg seno θ, que também é constante, vezes a integral de y dA. E aqui, a integral de dA é simplesmente A, né? A área da nossa superfície que a gente está trabalhando. E aqui sobra a integral de y dA. Essa integral de y dA é o primeiro momento de área da superfície em torno do eixo x. Isso aqui, pessoal, é uma propriedade geométrica, tá? Posteriormente aqui a gente consegue substituir pelo o y do centroide, que também é uma propriedade geométrica da área, da figura que a gente está trabalhando. Normalmente a gente vai trabalhar com retângulos, tá? Superfícies retangulares. Então, basicamente, vai estar no meio do retângulo. E aí a gente tem uma simplificação dessa nossa fórmula. Porque aí a gente vai ter que a força resultante ela vai ser P0 vezes A, mais ρg seno θ, y do centroide, que lembrando que aqui é a coordenada do centroide da área, que a gente vai trabalhar. E essa coordenada, pessoal, notem que ela sai aqui da superfície, tá? Do líquido, e não da origem da nossa comporta. Vem sempre aqui da superfície. E aí a gente pode simplificar aqui, de certa forma, e dizer que para a gente encontrar a força resultante, a gente precisa conhecer a pressão ambiente, o ρg vezes HC. Esse HC aqui, a gente está só fazendo uma substituição do seno de θ vezes y do centroide, né? Fazendo uma correlação direta aqui com essa equação. O HC, pessoal, é a distância que sai da superfície até o centroide da figura. Não necessariamente não é onde a força está, certo?
É uma distância que sai da superfície e vem até o centroide geométrico aqui da nossa figura. A gente vai ver melhor um pouco essa definição do HC, que é uma das principais coisas que a gente precisa calcular no exercício que a gente vai ter mais adiante, certo? Ou simplesmente dizer que isso aqui é PC vezes A, onde PC é a pressão absoluta no líquido na posição do centroide. Vocês têm algum questionamento até aqui? Então vamos voltar. Bom, e aí, quando a gente fala nessa distribuição de pressão, pessoal, é como se a gente tivesse, imagina o seguinte, aqui a gente vai ter essa parcela de, de pressão da distribuição de força, ela vai atuar, vai ser uma distribuição linear, né? Porque aumenta conforme a profundidade aumenta, e a pressão ambiente, em alguns casos, pode atuar dos dois lados da nossa comporta. A gente vai fazer exercícios que a gente tem pressão atuando dos dois lados, onde elas se anulam, né? Porque são iguais. E aí também a gente vai ter exercícios que a gente tem pressões diferentes e aí nossa resolução muda um pouco. Vou fazer isso com vocês com mais calma. Posteriormente, posso fazer segunda-feira ou na terça-feira, quando a gente estiver tirando dúvidas, certo? Mas na grande maioria dos casos, a gente trata dos problemas de comportas abertas, onde a gente tem a pressão ambiente atuando dos dois lados. E aí, essas duas parcelas aqui se anulam, e essa distribuição, que está com formato trapezoidal aqui, se assemelha a uma distribuição triangular, que é um tanto mais simples de a gente trabalhar quando a gente fala nessa, nessa distribuição e posteriormente calcular essa força resultante. E aí, para a gente localizar o ponto de aplicação, que também é importante, né? A gente calcular o ponto de aplicação dessa força, para que a gente tome, tome, tome atenção a esses pontos. Basicamente, os pontos principais que a gente precisa é a coordenada X, como eu falei para vocês, aqui na disciplina, eu acredito que a grande maioria dos casos que a gente vai trabalhar vai ser de superfícies planas. Então, o X ele vai se tornar um tanto simples da gente encontrar, né? Aqui, basicamente, a gente vai ter a coordenada X do ponto de aplicação da força, vezes a força resultante. Isso aqui fazendo um, um para quem já pagou sólidos, mecânica dos sólidos já deve ter visto isso daqui. Basicamente, a gente está calculando o momento da força em torno de um ponto, né? Aqui da força resultante, porque ela vai atuar na coordenada x', que é do ponto de aplicação, e a gente utiliza de um integral em toda a superfície de um ponto x qualquer. E aí a gente tem um equilíbrio de momentos para que a gente possa calcular esse x'. A gente poderia aqui passar dividindo a força resultante, teria esse x' também, só que a gente pode expandir toda essa formulação e chegar nessa equação aqui mais simples, onde a gente vai ter que a posição x, a coordenada x', vai ser a coordenada x do centroide mais o produto de inércia, tá? O produto de inércia, do momento de inércia, perdão, de área de uma superfície tem equações específicas para esse termo, para cada tipo de geometria. Lógico que geometrias com formato que a gente não seja habituado a trabalhar, a gente precisa determinar essa equação manualmente. Não vou entrar nesses detalhes porque isso é coisa que a gente vê com bem mais detalhe, com foco bem mais aprofundado em mecânica dos sólidos, tá? Mas das superfícies que a gente vai trabalhar, todas têm essa fórmula aqui tabelada, então a gente não precisa ficar deduzindo nenhuma fórmula para esse momento de inércia de área. E aqui a gente vai ter a área e aqui na verdade deveria ser o x do centroide, tá, pessoal? Isso aqui é um erro daqui de digitação. E aí, para o caso do y, de forma semelhante, a gente vai ter o y' vezes a força resultante, que vai ser igual ao momento da força distribuída, né, da pressão vezes a área, em torno do y. E quando a gente expande toda essa equação aqui, a gente chega
nessa simplificação. Essa simplificação aqui dizer que o y' é igual a y do centroide mais o segundo momento de área, né, que é o nosso momento de inércia de área, e ix, diferente aqui, que é um produto de inércia, que a gente tem um momento de inércia de área, propriamente dito, dividido pela área que a gente está trabalhando, vezes o y do centroide. E aqui, uma das coisas principais que a gente nota é o seguinte, que em qualquer situação, a coordenada y', o ponto de aplicação da força, né, onde a força está sendo aplicada, ela é maior que a do y do centroide. Porque o centroide, isso aqui é uma coordenada geométrica da nossa figura que a gente está trabalhando. E o y' é efetivamente o ponto de aplicação dessa força, certo? Até aqui alguma dúvida? Algum questionamento de vocês? Podem perguntar. Tudo tranquilo? Tranquilo, Luiz. Então vamos para frente. Beleza. Essas questões de comporta, pessoal, elas. Deixa eu só, antes da gente dar continuidade, eu queria saber de vocês, aqui vocês podem digitar que eu estou vendo. Queria saber dos que estão aqui, se vocês já pagaram a mecânica dos sólidos, é, estavam pagando, né, no semestre regular, como é que tá? Só para, porque algumas coisas se assemelham muito com o que a gente vê em sólidos, mas não precisa, a gente não precisa ter pago a mecânica dos sólidos para ver isso aqui, tá? Só para ficar claro, não precisa ter pago a mecânica dos sólidos. Beleza. Vi aqui que muita gente já pagou, inclusive comigo, mas mecânica dos sólidos não é um correquisito, tá? Dessa disciplina. É só para a gente poder ter algumas correlações e alguns termos para eu poder saber como é que eu vou explicando. Então, eu vou explicar um pouco mais devagar aqui com vocês. É, Então, nessas questões de comporta, pessoal, elas se assemelham muito com algumas questões de mecânica dos sólidos, porque a gente, na grande maioria, a gente está interessado em calcular uma força de reação ou algo desse tipo. E a gente é envolvido aqui em um cálculo de forças, né, propriamente dito. Mas não se preocupem, quem não pagou ainda a mecânica dos sólidos não tem nenhum problema. A gente consegue caminhar com o nosso assunto aqui tranquilamente, mesmo sem ter visto mecânica dos sólidos. Então, dando continuidade aqui, como eu falei para vocês, quando a gente trata de algumas superfícies que têm áreas que a gente utiliza bastante, como retângulos, triângulos, círculos, semicírculos, elipse, enfim, das mais variadas, a gente tem todas essas informações, tanto a posição do centroide como o momento de inércia de área, já são tabelados, tá? A gente não precisa calcular isso daqui, não precisa chegar nessas equações. Então, por exemplo, aqui, na grande maioria, a gente vai trabalhar com superfícies retangulares. Nessas superfícies retangulares, a área, base vezes altura, né? Tá? Que a gente está acostumado. E a posição do centroide está exatamente aqui na metade da nossa superfície retangular, que a gente tem um eixo de simetria, né? Tanto aqui na horizontal como na vertical. E a interseção desses eixos é exatamente aqui o nosso ponto do centroide. O momento de inércia, por sua vez, da área retangular, ele é dado por B, que é a distância horizontal, certo? Esse aqui não está, mas é o momento de inércia em relação ao eixo X, aquele IXX. Então a gente vai ter B, que é a distância horizontal, aqui, ok? Vezes H ao cubo, que é exatamente aqui a altura do nosso retângulo. Tudo isso dividido por 12. E notem que o produto de inércia, por isso que eu falei para vocês que a posição X era mais fácil de encontrar, porque o produto de inércia dessa área retangular, ele é igual a zero, porque a gente faz ele em relação exatamente, ela tem simetria em tanto com esta simetria aqui e com esta simetria aqui. Aí esse produto de inércia, ele se torna zero. Por isso que se torna mais fácil a gente calcular o momento de inércia em relação a x do que desculpa, calcular a posição em relação a x e não em relação a y.
Aqui a gente tem as fórmulas, né, para os outros casos. Eu não vou entrar em detalhes porque o nosso foco principal é em superfícies retangulares e quadradas, certo? Então, voltando, pegando aqui essa ideia da base vezes a altura ao cubo dividido por 12 do momento de inércia, se a gente voltar para aquela nossa figura aqui da nossa comporta, aqui, ó, nossa distância y e aqui nossa distância x. A nossa base está relacionada a essa distância aqui, tá? A distância normal aqui a tela do computador, que seria a largura da comporta. Aquela base é a largura. Enquanto que a altura é efetivamente aqui o comprimento, é efetivamente o comprimento dessa comporta. Então, aquela fórmula a gente pode substituir simplesmente pela a largura da comporta vezes a altura ao cubo dividido por 12, se a gente tiver essa configuração aqui de sistema de coordenadas, ok? E aí eu vou fazer esse exercício aqui com vocês e depois eu vou mostrar outro que envolve outros conceitos, é um pouquinho diferente desse, para a gente exercitar dois casos distintos quando a gente trabalha com as equações de forças em superfícies submersas, certo? Alguma dúvida até aqui? Podem perguntar, pessoal. Posso dar continuidade com esse exercício? Pode. Pode sim, Pode, professor. professor. Tá ótimo. Então, bora lá. Opa, que é o spoiler do que vem depois. Então, tá aqui a nossa superfície inclinada, né? Ó, superfície inclinada mostrada, articulada no ponto A, tem 5 metros de largura. Sempre que a gente fala em largura, nas questões de comporta, a gente está relacionado à profundidade, né? A distância aqui normal ao nosso slide. O comprimento é de 4 metros e a largura de 5 metros. Então, determine a força resultante, Fr, da água sobre a superfície inclinada e o ponto de aplicação da força Y'. Então vamos lá. Antes de mais nada, está aqui nossa equação para a gente calcular a força resultante. Vou pegar essa daqui, tá? Que é a que a gente mais utiliza. Essa aqui é a nossa equação. Então, força resultante é igual a P0 mais ρgHc vezes A. Só que nota o seguinte, nesse caso, aqui está aberto, certo? Então, a pressão atmosférica que está atuando desse lado aqui da comporta também está atuando desse outro lado. Então, essa nossa equação, ela no final das contas se torna só essa parte aqui, ρgHc vezes A. Então, aqui, o que é que a gente tem? Nosso fluido é água, né? Então, a massa específica é a massa específica da água. Eu vou aproveitar isso aqui que a gente fez. É a massa específica da água, informação conhecida. Aqui a gente vai ter a gravidade, né? Que a gente pode utilizar 9,81, por exemplo. Opa. A área. Nota que quando a gente fala em área, a gente está se referindo a essa área aqui, ó. Vou só fazer um pequeno... fazer o desenho aqui da nossa vista. Opa. Como se a gente... Nossa área que a gente está trabalhando é essa área aqui. Essa é a área de interesse que a gente quer. Então, aqui a gente tem 4 metros, né? Porque a distância aqui não muda, continua a mesma. Consegue compreender, né? Que aqui é 4 metros, todo esse tamanho aqui. Vou aumentar um pouco mais, que senão a gente sai. Estão acompanhando, pessoal? Aqui a gente tem 4 metros de comprimento.
E aqui, opa. E a nossa largura efetivamente é isso daqui. Isso aqui é o que a gente tem da nossa área. Aqui, lembrando, o Y é a distância que a gente tem daqui até acompanha a inclinação da comporta, ok? Esse aqui é o nosso Y. E aqui seria a nossa coordenada X. Deixa eu tirar isso daqui. Aqui é a coordenada Y, que é a mesma aqui em cima, tá? A gente pode até colocar aqui os dois, melhorar a exemplificação. E aqui seria a nossa coordenada X. Coordenada X aqui a gente não vai usar. A gente não está interessado em calcular o X, o X', só o Y'. Então é o seguinte, para a gente calcular o HC, lembra do que a gente falou anteriormente, né? O HC é a distância que sai da superfície, daqui da superfície, até o centroide da nossa figura. E o centroide, ele tá aqui, ó. A gente pega aqui, lembrando que isso é um quadrado, tá? Quadrado não, área, superfície retangular. Vamos fazer aqui um e um. Ou não, né? Todo mundo deixou. Um por um. Deixa eu fazer um. Deixar mais evidente esse centroide. 0,5. Acho que fica melhor. Então, basicamente, eu acho que é aqui, né? O centroide está mais ou menos aqui. E aí, se a gente traça aqui uma linha, ó. Lembrando de superfícies retangulares, a gente pode fazer isso. Não precisa, nem necessariamente a gente precisaria desenhar tudo isso daqui, porque tá aqui no meio. Bem no meio. Vai pra cá. Então tá aqui nossa coordenada. Mais pra cá, né? Vou tentar deixar a coisa equivalente. Aqui é a coordenada X. E aqui nosso centroide. Isso aqui é o que a gente utiliza como referência para calcular o nosso HC. Que o HC é a distância que vai sair daqui da superfície até o nosso centroide, certo? É essa distância aqui. Esse é nosso HC. Então tá aqui o HC, que é a variável que a principal variável que a gente precisa encontrar aqui para calcular essa força resultante. Tá certo, pessoal? Esse é nosso HC. Notem que uma parte do HC a gente já conhece, que é 2 metros. Se a gente pegar aqui essa cota ó, de 2 metros, esse D, é toda essa parte aqui. E o que está faltando para a gente agora é só encontrar esse tamanho aqui, ó, menor. Que se a gente observar também, e aqui a gente tem a formação ó, de um triângulo retângulo. Consegue identificar esse triângulo aqui? E esse triângulo, olha só, vai girar, vou girar aqui. Esse triângulo está aqui, ó. Ixi. Esse triângulo está bem aqui. E aí, esse triângulo é o que a gente precisa para complementar nosso cálculo aqui do HC, né? A gente vai ter essa distância. Que distância é essa aqui, pessoal? Da hipotenusa desse triângulo. Se tudo isso aqui é L, e a gente está exatamente na metade, isso aqui é quanto?
podem me ajudar? Dois. É 2, né? Que é o nosso, ou L sobre 2, né? Que posteriormente a gente pode calcular como a gente já sabe que é 2 metros. Esse ângulo aqui, o ângulo interno que está sendo formado é o mesmo aqui de 30 graus. E aqui só resta a gente calcular o nosso segunda parcela do nosso HC. Vou chamar de H', H' não, né? H duas linhas C. Então pronto. Aqui a gente tem essa configuração. E daqui a gente tira que o nosso HC, propriamente dito, que é o que a gente precisa para calcular ali a força resultante, ele é o, o D, né? Opa, mouse quis. Então ele é o nosso D, mais H duas linhas C. Conseguiram compreender isso daqui? Essa etapa? Ou alguém não conseguiu entender? Sim. Então, beleza. Professor, Senhor, poderia repetir essa parte aí? tá. O que a gente precisa aqui para calcular a força resultante é essa distância aqui, certo? Que é o HC. Quem foi que perguntou? Foi O nome? Leandro. Leandro. Então, olha só, Leandro. Esse. Só o meu mouse ajudar. Tá dando mau contato. Acho que é um sinal. Bom, a gente vai ter aqui precisar do HC para calcular essa força resultante, certo? E aí, o HC é a distância do quê? Que sai da superfície e vem até o centroide da nossa figura. Então, tá, a gente pegou aqui só uma referência para ter mais ou menos o meio, mas vai estar aqui no meio dessa linha, porque a gente tem uma superfície retangular, certo? Aí fica mais fácil da gente identificar esse meio, porque a gente está lidando com a superfície retangular. E toda essa distância, toda essa altura aqui, HC, a gente conhece pelo uma parte, a gente conhece daqui do 2, porque essa distância aqui, de 2 metros, é exatamente igual aqui, ó. Opa, tá bom? Isso aqui tudo é D. Tudo isso aqui é D, que a gente já conhece. Então só faltou pra gente esse tamanho pequenininho aqui. Pra gente calcular o D, o, o H duas linhas. Só falta esse tamanho menor aqui, Ah, consegui certo? entender agora, professor. Aí esse tamanho menor a gente consegue calcular por trigonometria aqui, né? Porque a gente tem um É. triângulo, a gente tem um triângulo retângulo formado aqui. E aí por trigonometria, a gente vai ter aqui o ângulo θ, né, de 30 graus. A gente sabe que o seno desse ângulo, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então, se a gente fizer o procedimento inverso da nossa equação trigonométrica, que a gente fica com seno de θ é igual ao nosso H duas linhas dividido por L sobre 2, ok? Aí, lembrando que esse θ aqui, deixa eu apagar isso. Esse θ, ele tá aqui, ó. É o mesmo θ.
Então a gente pode isolar o HC aqui. Desculpa, o H duas linhas. E dizer que ele vale o seno, o L sobre 2, né? Vezes o seno de θ. E aí fica mais fácil a gente encontrar essa pequena parcela aqui. Certo, professor, entendi. Obrigado aí. Aí, voltando aqui para o nosso cálculo, a gente vai ter que o HC vai ser D, que vale 2, mais L sobre 2, seno de θ. Θ é 30 graus, né? E o nosso L vale 4 metros. Ao fazer essa conta, vocês vão encontrar aí um valor de aproximadamente 3 metros. Então, esse é o valor do HC. Então, para calcular a força resultante, agora a gente só precisa substituir aqui os valores. 1000 vezes 9,81 vezes o HC de 3 metros, vezes a área. A área eu vou deixar em parênteses para a gente não, para não confundir aqui com as outras variáveis, certo? Então, a nossa área é o quê? 4 metros. 4 metros do comprimento da nossa comporta, vezes 5 metros da largura. Então, 4 vezes 5 metros. Tá certo? Ao fazer essa conta, acabei de travar. Opa, voltou. Ao fazer essa conta, a gente vai ter que a nossa força resultante, efetivamente, ela é de... Vai dar aí um valor aproximado a 600 kN, certo? Vocês podem fazer com mais calma, pode dar um valor mais baixo, um valor mais alto, dependendo aqui dos arredondamentos que a gente faz. Mas algo próximo aqui dos 600 kN. Então a gente encontrou aqui a força resultante. Basicamente o que a gente precisou foi do HC, onde na sua grande maioria dos casos a gente precisa fazer essas relações, principalmente essa relação trigonométrica aqui com o comprimento da comporta. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, pessoal? Posso dar continuidade na questão? Pode continuar, professor, tá tranquilo. Pode. E aí, o que é que a questão está pedindo mais? Tá querendo saber, eu apaguei o enunciado, né? Mas ela queria saber o Y', que é exatamente o ponto de aplicação da força. A força resultante, que a gente desenhar aqui, lembrando que ela é uma força que ela é normal à superfície. Inverti, ó. Ela é normal à superfície que a gente está analisando. Ela é normal aqui à superfície. Nem sei se formou um ângulo. Acho que formou um ângulo 90 graus, né? Tá um pouco. Vou deixar aqui em vermelho para enfatizar a força resultante. Imagina que a força resultante está aqui. Eu não vou colocar a distribuição de força para não poluir nosso desenho. E vou apagar essas informações aqui também para a gente não ter uma poluição aqui no desenho, certo? Qualquer coisa vocês podem perguntar que a gente volta a comentar sobre essas que a gente já fez. Então a força resultante ela está basicamente aí. Deixa eu aproveitar aqui que eu já escrevi. Então aqui seria a nossa força resultante. O que a gente quer agora é saber a posição da linha de ação dessa força. Que aqui a gente está tá colocando uma distância qualquer que a gente queira, né? O interesse agora é calcular o Y', que é a distância que vai sair daqui até, seria aqui a projeção da nossa superfície. Deixa eu colocar o gabarito para cá. Lembrando que o Y ele acompanha
a inclinação da comporta, tá? Deixa eu aqui de verde. Para não confundir. Tá certo, pessoal? Isso aqui seria todo o nosso y', toda essa distância aqui. Tá aqui o eixo y, que acompanha a inclinação da comporta, e toda a distância é o y'. Certo? Aí, de novo, para calcular o y', nesse caso aqui, a gente vai utilizar a equação que a gente mostrou anteriormente, ó, que é essa equação aqui, para calcular essa distância. Vou colocar isso para cá. Só que nota o seguinte, pessoal. Aqui, não sei se vocês vão dar para observar direito, mas aqui a gente tem outro triângulo, ó, que a gente conhece essa distância, que é o D. Então, para a gente calcular o y' vai ficar mais fácil porque a gente pode utilizar isso aqui para ajudar a contribuir com esse nosso tamanho, para calcular o y'. Beleza? E lembrando que a origem a gente vai sair aqui da superfície do fluido. E isso aqui é uma projeção de onde estaria a superfície, certo? Então, o que é que a gente precisa para calcular o y'? A gente precisa do y do centroide, que é esse cara aqui, do segundo momento de área e da área, que a gente vai calcular. Então, primeiro, vou fazer com vocês aqui o y do centroide, que é a distância que sai da superfície, que aqui a gente está pegando uma projeção, até o centroide da nossa figura, tá certo? De onde está a nossa área, ok? Então, calculando só o nosso YC, nosso Y do centroide, ele vai ser o quê? Se vocês observarem, aqui a gente tem um triângulo, tem outro triângulo trigonométrico, um triângulo retângulo. E nesse triângulo, a gente tem também as informações, que a gente conhece essa altura, consequentemente a gente consegue saber que tamanho é esse comprimento aqui. Conseguem perceber que esse triângulo, esse novo triângulo que a gente vai trabalhar? Posso apagar esse daqui, para a gente não confundir. Vou fazer o seguinte, deixa ele ali no cantinho, para não atrapalhar ninguém. Vou deixar aqui. Então aqui, pessoal, a gente tem um novo triângulo. Porque para calcular o nosso y do centroide, a gente precisa, é a distância que, vou apagar isso aqui também, certo? Para não poluir nosso desenho. Fica melhor de entender. O nosso y do centroide é a distância que vai sair daqui dessa projeção do que seria a superfície e vem até o centroide da nossa figura. Ok? É essa distância aqui. Vou deixar assim para a gente não poluir o desenho. Tá certo? Isso aqui é o nosso y do centroide. É a distância que vai sair aqui da projeção da linha da superfície até o centroide da nossa figura. Tá certo? E aí, para a gente calcular essa distância, a gente tem que utilizar desse triângulo aqui, da formação desse triângulo, porque a gente conhece essa altura. Se a gente conhece essa altura e a gente conhece esse ângulo, a gente pode conhecer essa hipotenusa. Concordam? Sim ou não? Sim, prof. Então, Professor, tem como repetir essa parte aí? ó, para Essa o y do centroide é todo esse tamanho aqui, certo? Desse Certo. tamanho,
Uma parte a gente sabe quanto é, que é 2, né? Que é a metade do comprimento, que é o que está na comporta. O que a gente não sabe é esse tamanho aqui. Só que a gente tem como saber por conta desse triângulo que foi formado. Deixa eu aqui sem preenchimento. Por conta desse nosso D, dessa altura aqui, ela é conhecida. Então deixa eu colocar ele aqui, ó. Aqui a gente tem D. E o que a gente não sabe é esse tamanho aqui, ó. Vou chamar só de Y, para não misturar. É esse tamanho aqui. O Y do centroide, ele é o quê? É Y mais... Se a gente sabe que vem aqui até a metade da nossa comporta, até o seu centroide, então esse tamanho aqui, o que está faltando para complementar essa distância, é exatamente L sobre 2, que é o 2 metros, né? Que a gente já sabe. Então a única coisa que a gente precisa calcular é o Y. Conseguiu entender? Sim, sim, sim. E aqui, de novo, esse ângulo aqui é um ângulo θ. E aí, vamos voltar aqui para nossa trigonometria, né? Que a gente tanto usa. A gente sabe que o seno de θ ele é o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Nesse caso, é o y. O que a gente está interessado é justamente no y. Então, a gente vai fazer o processo inverso aqui. A gente vai isolar a hipotenusa, que vai ser, se a gente isolar o y aqui, a gente vai ter d sobre seno sobre seno de θ. Tá certo? Então aqui ficou essa nossa distância. Então substituindo aqui na nossa equação, a gente fica nosso y vale d sobre seno de θ mais L sobre 2. Vou deixar aqui, não atrapalhar. Substituindo os valores, o d vale 2 metros, que foi dado na questão, sobre o seno de 30, mais 4 sobre 2. Isso aí vocês vão obter um valor de aproximadamente 6 metros ao fazer essa conta aqui. Tá certo? Conseguiram compreender essa distância y do centroide? Sim, sim. Tranquilo. Então agora o que falta para a gente é o momento de inércia. Nosso momento de inércia de área. Que a gente viu anteriormente que para as áreas retangulares é base vezes altura ao cubo dividido por 12. Lembrando que a base é a distância horizontal quando a gente olha aqui na tabela, que para o nosso caso da comporta é a largura, certo? Chamada de largura B ainda, tá? Que é o nosso 5 metros. E a altura é o comprimento, que é a distância perpendicular ao eixo X. A base é a distância paralela ao eixo X, que nesse caso é a largura da comporta, e a altura é a distância perpendicular ao eixo X, que no nosso caso é o comprimento da comporta. Então fica 5, que é a base, a largura da comporta, vezes a altura ao cubo, tudo isso dividido por 12. E ao fazer essa conta, eu não fiz essa conta, vou fazer agora. Deu 26,66. 26,66. 66 ou 67? Acho que é 67, né? Se arredondar. Pode arredondar, verdade. E o segundo momento de área, pessoal, aqui é importante chamar a atenção. A gente se vocês observarem, a gente tem uma quantidade de comprimento vezes uma quantidade de comprimento ao cubo. Então, isso aqui vai ficar uma unidade de comprimento, que no nosso caso é metro,
Por isso que é importante a gente trabalhar no sistema internacional, vezes elevado à quarta. Isso aqui fica o nosso valor do segundo momento de área. Nosso momento de inércia diária. Deixa eu aqui. Com essas informações, a gente pode substituir os valores aqui nessa nossa equação. Por que que eu gosto de fazer separado? Para a gente não ficar com uma bagunça aqui de informações nessa equação simplificada, certo? Então, é interessante também fazer tudo isso separadamente para não ter nenhum problema na hora de calcular o valor final. E aí o nosso y' fica o y do centroide, que a gente calculou que foi 6 metros, mais o momento de inércia, 26,67, dividido pela área. Poderia colocar 20 direto aqui, tá? Que é 4 vezes 5, mas vamos deixar aqui de novo. 5 vezes 4, vezes o y do centroide de novo, que é 6. E aí, ao fazer essas contas, a gente vai ter um valor aí aproximado de 6,22. Tá certo? Conseguiram compreender o desenvolvimento? Show. Tranquilo, pessoal? Aqui? Ficou alguma dúvida? Vou dar uma olhadinha no chat, caso alguém tenha perguntado alguma coisa. Tá, beleza. Então, pessoal, o resto da nossa aula a gente ia falar um pouco sobre empuxo, mas para não ficar muita coisa de uma vez, essa parte de empuxo não é nada diferente do que a gente já conhece. Acho que vocês lendo o material conseguem compreender tranquilamente. Mas qualquer coisa pode entrar em contato, tá? Comigo, com a professora Camila ou com o professor Douglas. Nosso tempo tá se esgotando, na verdade esgotou, né? Que seria até às 8, mas eu quero mostrar para vocês outra questão que eu acho importante também, porque a gente tem diferenças, né? Nem sempre nossa questão de comporta ela é dessa forma aqui. Às vezes tem uma outra orientação, o fluido, a comporta não está completamente submersa, enfim. Então, eu queria mostrar essa outra questão. Ela já está resolvida, tá? Inclusive, eu vou colocar essa resolução no SIGA para vocês poderem ler com mais calma e ver o passo a passo com mais tranquilidade. E aí eu vou mostrar com vocês aqui, tá? Ficou alguma dúvida nessa questão em específico? Sim ou não? Tá tranquilo. Então, beleza. Então, vou mostrar aqui para vocês essa outra questão. Nessa questão, a gente tem o seguinte. A figura abaixo mostra o corte transversal de uma comporta que apresenta massa igual a 363 quilos. Então, aqui a gente já tem um peso da comporta envolvido. Observe que a comporta é articulada e está imobilizada por um cabo. Então, ele tem a água, que está em contato aqui com a comporta, uma articulação em A, e o que está segurando a comporta, fazendo com que a comporta não ceda aqui, né? É essa tensão aqui no cabo, a força exercida aqui pelo cabo. O comprimento e a largura são respectivamente iguais a 2,4 metros e 1,2 metros. Então, o comprimento total da comporta é 2,4 e a largura é 1,2. Nota que a comporta aqui não está completamente submersa. Aqui a gente tem do comprimento 2,4, apenas 1,8 está submerso com essa água aqui. Então, sabendo que o atrito na articulação é desprezível, determine a tensão no cabo. Então, a força necessária aqui para manter essa estrutura em equilíbrio. Então, aqui a gente vem para os dados do problema, né? O fluido é água, massa específica 1.000 kg por metro cúbico. A massa da comporta 363 kg. Comprimento L. Sempre que a gente se referir a comprimento, é interessante a gente padronizar essas letras, tá? Então, comprimento Lzão da comporta 2,4 metros. Comprimento de área molhada, que aqui é importante também a gente enfatizar,
é de 1,8, que é efetivamente o que está a água que está em contato com a comporta, 1,8 metros, e a largura B, de 1,2 metros. Então, aqui algumas considerações iniciais desse problema, né? Que com a finalidade de se encontrar a tensão no cabo da comporta, é necessário que a gente faça um diagrama de corpo livre, um DCL, da mesma, como pode ser visto abaixo aqui na figura, que eu vou mostrar, e considerar que haja uma distribuição de força triangular. Diferente na questão anterior, a gente tinha uma distribuição de força trapezoidal. Nesse caso aqui, a gente tem uma distribuição triangular. Bem como considerar apenas o efeito da pressão manométrica. Porque aqui está aberto, né? Então a pressão atmosférica que atua desse lado também atua desse. Então a gente só tem a pressão efetiva aqui da coluna de água nessa comporta. E por que que na questão anterior a gente teve uma distribuição trapezoidal? Eu vou mostrar aqui para vocês com uma figura que fica melhor de identificar. Percebam que a comporta está completamente submersa. E aqui se a gente considerar que aqui for a origem da comporta, né? A gente tem ainda uma coluna de 2 metros de água até chegar na comporta. Então a distribuição de força, ela fica. Aqui a gente já tem uma força inicial atuando devido a esses 2 metros. Então a nossa distribuição ela fica. É uma distribuição efetivamente trapezoidal. O formato dela é um formato trapezoidal. E no caso que a gente vai ver agora, que eu vou mostrar, a gente tem uma distribuição triangular, que se assemelha muito ao que está aqui. Lógico que cancelando aqui a pressão ambiente, né? Aí essa parcela aqui que gera o trapézio se torna um triângulo. E se torna um pouco mais fácil da gente resolver e encontrar esse nosso y'. Então vamos voltar aqui. Aqui está nosso diagrama de corpo livre. A tensão atuando no cabo, a distribuição de força, como a pressão atmosférica, né, ela vai se cancelar nos dois lados. A gente sai aqui do zero, né, que da superfície, e vai aumentando linearmente até a gente ter aqui um valor de máximo, que seria no fundo da nossa comporta. E notem também que a força ela atua perpendicular à comporta. Aqui eu ainda escrevi o vetor, eu desenhei o vetor resultante dessa força, né? A distribuição triangular. A gente vai ter a força peso atuando. Lembrando que o peso ele atua no centro geométrico da comporta, então no comprimento de 2,4, da distância daqui para cá é de 1,2, tá? O peso é efetivamente na área centroide geométrico da comporta. E ainda nós vamos ter aqui as reações de apoio, as reações aqui da articulação, um AX e um AX e um AY. Por isso que eu perguntei aquela questão lá dos sólidos, porque quem já pagou sólidos viu isso daqui. Mas quem não pagou não tem nenhum problema, a gente consegue entender isso aqui tranquilamente. A reação de apoio são as reações que a conexão, né, vai provocar na estrutura para manter o equilíbrio. Porque a tendência é que essa comporta ela tombe aqui, né, ela caia, se não existisse esse cabo. E essa reação, essa articulação, ele permite o movimento de rotação, né, da comporta. Então não tem reação. A reação é o que o apoio impede da estrutura fazer, certo? Então, esse tipo de apoio, que é um apoio articulado, ele não impede da comporta girar. Então não tem reação de momento. Mas esse apoio impede da gente deslocar essa comporta no sentido vertical e na direção horizontal, certo? Então por isso que a gente tem duas reações de apoio aqui, uma força na direção de X, porque esse apoio impede da comporta se deslocar na direção de X, e uma força de apoio na direção de Y, porque esse apoio aqui impede da comporta se deslocar, se movimentar na direção de Y. Ficou claro isso aqui para vocês, pessoal? Da reação de apoio? Ou alguém tem alguma dúvida ainda? A gente consegue. Esse apoio é referente à terceira lei de Newton, tá? Se a gente, por exemplo, eu estou sentado agora,
a cadeira onde eu estou sentado está exercendo uma reação de apoio no meu corpo. Pô, de mesma, só que em sentido contrário, né? É, então é basicamente isso. É o que o apoio vai fazer para que a gente mantenha esse equilíbrio. Se alguém não entendeu, por favor, pode comentar que eu tento explicar de outra forma, tá? Tudo tranquilo até aqui? Posso prosseguir, pessoal, com a resolução? Beleza. Então aqui, ó, nesse diagrama de corpo livre, a gente consegue identificar a força peso, que atua no centro de massa geométrico da comporta, as forças de reação do apoio articulado, a X e a Y. Deixa eu tirar essa que eu uso para escrever, eu acho melhor, mas eu acho que está confundindo vocês. A força de tração do cabo T e a distribuição de força triangular devido à água na comporta, bem como a força resultante atuante deste carregamento. Aqui a gente poderia escrever simplesmente só a força resultante, tá? Eu quis escrever a força, desenhar a força distribuída para exemplificar essa questão da força triangular e da força da distribuição triangular e da distribuição trapezoidal. Então, com base no diagrama de forças, a gente pode correlacionar todas as forças utilizando as equações de equilíbrio estático, tomando-se o somatório de todas as forças nas direções horizontal x e vertical y. E aí a gente vai ter o seguinte: se a gente somar as forças na direção de y, considerando o sentido positivo para cima, isso aqui é só uma consideração, a gente vai ter menos o peso, mais a reação do apoio A, que aqui eu estou considerando que ela está para cima, mas na real a gente não sabe para onde está apontando essa reação, menos a força resultante vezes o cosseno de 60. Aqui já é feita a decomposição desse vetor resultante na direção de y, tá? Semelhante àquilo que eu fiz na aula, acho que foi a aula retrasada, com aquela decomposição do peso, lá da equação da tensão de cisalhamento. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, vocês podem me procurar depois, certo? Para tentar explicar aqui por que ficou cosseno de 60. E de forma semelhante, na direção x, a gente vai ter menos a atração, que eu estou considerando, isso aqui é uma consideração minha, né, que é a positiva para a direita, mais a reação a x, mais a força resultante vezes o seno de 60. E aqui a gente tem duas equações, só que a gente tem uma, duas, três incógnitas. A gente não consegue resolver, não consegue encontrar essa força resultante. Desculpa, a gente tem uma, duas, três incógnitas, que é a atração. A gente não tem como encontrar a atração porque a gente não sabe quanto vale essas duas reações. E aí é importante a gente notar que o problema, a gente não está interessado em calcular essas reações. O nosso interesse é apenas na tração. Então, para isso, a gente pode fazer, em vez de somatório de forças, a gente pode utilizar um somatório de momentos, né? Que é o efeito de giro, um efeito devido às forças externas, que vão provocar na nossa estrutura. Como a gente quer que tudo isso fique em equilíbrio, então todos os momentos em relação a um determinado ponto, e aí a gente escolhe o ponto A, que é o ponto de apoio, porque a gente não está interessado em saber quanto que é essas forças, vai ser igual a zero. Por que no ponto A? Porque essas duas forças aqui, o AY, tanto o AY como o AX, elas não produzem momento no ponto A, porque a linha de ação da força, tanto da força Y como da força X, passam exatamente no ponto A. Então aí a gente já cancela duas incógnitas que não é do nosso interesse calcular nesse problema aqui em específico. E quando a gente faz esse somatório de momentos, a gente também precisa considerar um sentido positivo. Nesse caso aqui, a gente considerando o sentido anti-horário como positivo. E o momento é basicamente a força vezes a distância, né? Só que aqui a gente está tratando de um problema 2D, então a nossa distância precisa ser perpendicular à força, certo? Então a gente vai começando aqui pela tração, né? Tração vezes, se a gente pegar aqui a distância vertical, já que a força está na horizontal, é toda essa distância aqui, ó. E essa distância, de novo, aqui a gente tem um triângulo, ela é 2,4 vezes o seno de 60. E positivo, porque essa força
essa tração aqui, a tendência é que ela faça, tem a tendência de giro nessa comporta aqui no sentido anti-horário, que vai puxar aqui, né? A tendência é que isso aqui gire no sentido anti-horário, que foi o que a gente considerou como positivo. Por isso aqui tá mais. E menos o peso. Agora o peso é negativo porque a tendência é que se a gente analisar só daqui até aqui, que é efetivamente o braço de alavanca do nosso momento, a tendência é que o peso faça a comporta girar no sentido horário. Por isso que é negativo. Não porque a força está apontando para baixo, tá? Em relação ao efeito que vai provocar aqui na nossa estrutura, que vai fazer com que a comporta gire no sentido horário. Por isso que está negativo. Menos 2,4 dividido por 2. Por que 2,4 dividido por 2? Porque o peso atua exatamente aqui no centro geométrico, no centro de massa da nossa comporta. Então, a metade 2,4, né? A gente poderia escrever diretamente 1,2, mas eu preferi colocar 2,4 dividido por 2 para enfatizar isso. E agora a gente precisa da distância horizontal, que é essa distância aqui, ó, em relação ao peso. E essa distância é 1,2, que é o 2,4 dividido por 2, vezes o cosseno de 60, porque a gente está decompondo esse vetor aqui, ó. A gente está pegando esse vetor aqui que está inclinado e está decompondo ele na horizontal, para que a gente calcule o momento produzido aqui pela força peso, que é horizontal, tá, pessoal? Pronto. Aí agora, por fim, a gente vai ter a força resultante. E a força resultante, por sua vez, a força resultante, notem que ela já é perpendicular ao... Deixa eu achar essa... Pronto. A força resultante já é perpendicular a distância já está perpendicular, porque a força resultante atua perpendicularmente à comporta. Então, qualquer distância que a gente tem aqui da força resultante ao ponto que a gente está calculando no momento, a gente não precisa decompor, porque já é uma distância perpendicular. Então, a gente só precisa calcular essa distância aqui. Aí aqui a gente teria duas alternativas. A primeira é calcular o y', como a gente fez anteriormente. Lembrando que o y' sai da superfície aqui e vem até o ponto de aplicação da força, que a gente poderia calcular. Ou, que foi o caso que eu fiz aqui, por isso que eu quis mostrar essa questão separadamente para vocês. Como a gente tem um carregamento triangular, a gente não necessariamente precisa utilizar aquela equação. Porque no carregamento triangular, aliás, no triângulo, a posição do centroide, que nesse caso aqui é onde a força resultante atua, no centroide da figura, essa distância aqui, que a gente está interessado, ela é exatamente 1/3 de todo esse comprimento. 1/3 do ângulo reto aqui, ó. O ângulo reto está posicionado aqui. Então, daqui para cá, a gente tem 1/3 de todo esse comprimento. E daqui da força de aplicação até aqui em cima, a gente tem 2/3. Se vocês pegarem 2/3 de 1,8, vai ser o valor do y'. Se vocês calcularem o y' com aquela fórmula que a gente fez anteriormente, vai dar exatamente esse 2/3 de 1,8. Só que isso aqui a gente só pode fazer quando a gente tem um carregamento triangular. A gente não pode aplicar utilizando no carregamento trapezoidal. Quando a gente tem carregamento trapezoidal, tem que recorrer a essa equação aqui, certo? Mas no carregamento triangular não, a gente pode simplificar dessa forma. Nesse caso, na questão, a gente não está interessado em saber o y', que é essa distância. A gente só está interessado na força T. Então, em vez de calcular o y', a gente pode simplesmente aqui, isso aqui já é a distância do braço de alavanca da força resultante em relação ao ponto A. E aí fica força resultante vezes 1/3 vezes 1,8, que é esse comprimento aqui, todinho, da área molhada do nosso problema. Isso aqui igual a zero, porque a gente está numa situação de equilíbrio, certo? Então aqui a gente pode simplesmente isolar o T, que é a traça que a gente está interessado, e a gente fica com 1,2 vezes o peso, vezes o cosseno de 60, mais 0,6 vezes a força resultante dividido por 2,4 vezes o seno de 60.
Com essa equação aqui a gente já pode calcular, né? Basicamente isso aqui é o que eu falei para vocês em relação ao ponto de aplicação de um terço. Para calcular a força resultante, a gente utiliza daquela equação, né? Nesse caso, porque a pressão, a ambiente atua desse lado e desse também. Então, ρg HC vezes A. Então, o que a gente precisa para calcular a força resultante? De novo aqui o nosso HC, que é a distância que sai da superfície até o centroide, né? Agora é da área molhada, tá, pessoal? Não é o centroide que está a força-peso, é o centroide da área molhada. Então, fiz questão de colocar aqui o triângulo, onde aqui a gente tem um HC e 1,8 dividido por 2. Com isso aqui, calculando o HC, a gente obtém um valor de 0,779 e a gente pode calcular a força resultante diretamente pela nossa equação. E aí a gente obtém um valor de aproximadamente 16.826,4 newtons. Substituindo tudo na equação da tração, a gente obtém o valor da tração. E aí encerra a questão. Eu vou postar esse documento para vocês no Cigar, porque aí vocês podem ler com mais calma e fazer algum questionamento também, caso vocês identifiquem alguma coisa que pode ser que esteja errada, que sim, pode ser que esteja errada. Aí vocês podem entrar em contato comigo e a gente pode discutir isso daqui, tá? Mas eu queria mostrar isso daqui porque são dois casos distintos que a gente pode ter nas questões de comporta, certo? Não sei se vocês viram lá na aula 2, o arquivo da aula 2. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui no final desse documento, vocês têm algumas questões de comporta. Aqui, ó, essa questão é necessário utilizar esse princípio a equação do momento. A, nessa questão aqui também, né, que foi a que a gente fez, só que aqui está pedindo outra coisa. Então, a gente acaba tendo que utilizar dessas informações. Então, por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês essas duas coisas, essas duas questões separadamente. De novo, vocês podem resolver, se vocês quiserem, tentem resolver essa questão e quando vocês forem calcular essa distância aqui, calcular utilizando o y' lá pela equação que a gente mostrou anteriormente na aula. E aí vocês veem o que é que vocês acham melhor, vocês se sentem mais confortáveis de utilizar. Mas aqui é uma simplificação quando a gente tem esse carregamento triangular, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Ficou um pouco corrido essa, essa resolução, mas como já está tudo escrito e eu vou disponibilizar para vocês, eu acho que vocês conseguem ler um pouco com mais calma e eventualmente tirar dúvida de qualquer outra coisa, tá certo? Mas ficou alguma dúvida em relação a isso? Ao assunto que a gente viu hoje? Podem, se não quiserem falar no microfone, vocês podem digitar, tá, pessoal? Que agora eu tô lendo o chat. Tranquilo? Beleza. Bom, pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida referente à nossa aula de hoje, de ontem, do questionário, a gente vai ficando por aqui. Lembrando, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail, que aí a gente vai conversando. Os monitores, se não me engano, vão fazer um atendimento amanhã. Então aproveitem, vocês podem aproveitar esse tempo também para tirarem dúvidas que acabou aparecendo e a gente não conseguiu tirar durante essa semana. Podem mandar e-mail para mim também, fazer o possível para responder o quanto antes, certo? E no mais, a gente fica por aqui. Boa noite a todos. Bom final de semana. Qualquer coisa podem falar com a gente que a gente tenta